A paz do Senhor, irmãos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. O diaconato encontrou uma chave entre os carros que estão estacionados aqui. A chave tem um chaveiro, Eu Amo Jesus, é de metal e couro. Se algum irmão perdeu, no fim do culto você pode vir aqui retirar. Nós temos irmãos que congregam aqui conosco, que moram em outras cidades. Então, de repente, se você perdeu essa chave, você pode ter um transtorno ao chegar em casa. Então, se essa chave é sua, no final você vem aqui pegar essa chave, tá bem? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus em nosso meio. O Senhor está aqui conosco, Ele vai falar com você. Nós vamos ler um texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz assim, por favor, preste atenção nessa leitura. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. A palavra do Senhor nos mostra uma narrativa a respeito da última semana de Jesus. Jesus está encerrando o seu ministério aqui, como homem vivo aqui na terra, e ele tem essa relação com essas pessoas importantes, autoridades, mestres da lei. Eu gostaria de iniciar essa palavra dizendo para você que você deve aumentar a sua expectativa do seu coração nesse instante, porque o Senhor tem o desejo de falar com você, amém? Dedique a sua atenção a essa palavra. Jesus está na última semana. Ele entra em Jerusalém no domingo, o primeiro dia da semana. E quando ele vai entrar em Jerusalém, está acontecendo uma festa importante para os judeus. Os judeus vinham de todas as partes do país, e até mesmo aqueles que moravam fora de Israel, eles vinham para Jerusalém em algumas datas comemorativas. A Páscoa, por exemplo, que é a festa que vai acontecer em breve, que quando Jesus ressuscita, a gente sabe que ele ressuscita no domingo de Páscoa. Essa festa era super importante para os judeus. E Jesus, ele entra em Jerusalém com esse monte de gente em Jerusalém. A gente conhece o texto, a gente entende que quando Jesus vai entrar em Jerusalém, acontece aquele episódio das pessoas retirando as suas túnicas, colocando no chão para Jesus passar sobre a túnica. Alguns tinham ramos de uma planta, e eles colocavam os ramos no chão para que Jesus passasse por cima, e eles proferiam palavras de adoração a Jesus. Eles diziam: bendito aquele que vem em nome do Senhor,
Hosana nas alturas, bendito é o filho de Davi. Eles glorificaram o nome de Jesus. Mas é interessante que, se a gente for pensar, isso tudo está acontecendo no domingo. Durante a semana, discorre a traição de Jesus, e essas pessoas que estão glorificando o nome de Jesus, trocam o discurso e começam a gritar: crucifica. Durante um episódio do julgamento de Jesus, o imperador dá a opção de: vocês preferem Jesus ou preferem que solte Barrabás? E as pessoas gritaram o nome Barrabás. Então perceba como as coisas mudaram tão rápido. Jesus entra em Jerusalém, ele vai até o templo, e quando ele chega no templo, está acontecendo uma coisa ali que desagrada ele. Quando ele chega no templo, a Bíblia diz que haviam pessoas comercializando animais no átrio do templo, no pátio do templo, vendendo animais. Os judeus sacrificavam o animal em holocausto como uma oferta voluntária ao Senhor. As pessoas que eram mais ricas, que tinham uma classe social mais elevada, poderiam oferecer animais maiores, bois, novilhos. As pessoas de classe média ofereciam animais menores, ovelhas. As pessoas mais pobres ofereciam pombas. Isso indica que, independente da sua classe social, você pode servir ao Senhor. Rico, pobre, classe média, a graça do Senhor vem e atinge todas as pessoas. Quando Jesus entra, as pessoas estão comercializando pombas. Veja só. É interessante que eles precisavam oferecer ao Senhor um sacrifício. Havia um ritual, uma regra, o animal não podia ter defeito. Os irmãos que conhecem o texto entendem. Eu só estou contextualizando para que vocês entendam que essas pessoas usavam esse artifício de que as outras pessoas precisavam dedicar uma oferta ao Senhor, e eles usavam essa oportunidade para comercializar animais. Só que ao invés de praticar um preço justo, eles usavam isso para praticar um preço abusivo, absurdo, muito mais caro do que realmente valia aqueles animais. Não só isso, eles não aceitavam qualquer moeda, tinha que ser uma moeda específica. Então eles desvalorizavam a moeda de todo mundo que vinha comprar, e a única que tinha valor era a moeda que eles queriam receber. Então eles faziam o câmbio de forma injusta, eles se aproveitavam daquela situação. É possível que, se a gente fosse conversar com eles, eles iriam dizer o seguinte: nós estamos ajudando essas pessoas, porque não tem como trazer o animal. Alguns vêm de longe, dias de caminhada, não tem como trazer o animal, então a gente está ajudando. Quando Jesus chega e vê aquela situação, Jesus imediatamente vai vir às mesas e expulsa aquelas pessoas. Ele diz assim: a casa do meu pai é um local de oração, não um covil de ladrões. Jesus o chama de ladrões. É por isso que eu posso falar o que eu estou falando. Eles usavam aquela situação para poder se aproveitar do fato de que eles tinham que oferecer uma oferta. Então veja, o primeiro contexto são das pessoas adorando a Deus, dizendo Hosana nas alturas. Mas daqui a pouco o discurso muda. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que estão fazendo câmbio, fazendo venda no átrio do templo. E Jesus não quer que isso aconteça, porque parecia que eles estavam ajudando, e na verdade era tudo falso. Eles estavam se aproveitando da situação. Os mestres da lei, os sacerdotes, os principais sacerdotes, vieram até Jesus nesse momento. Só que Jesus começou a curar cegos e coxos na frente dessas pessoas. Ele começa a curar cegos e coxos. E aí a gente precisa puxar um parêntese aqui, porque a gente precisa prestar atenção que às vezes as coisas acontecem contrária à nossa vontade. Às vezes a gente não está muito feliz, não está exatamente acontecendo como a gente queria. Mas independente do fato de estar acontecendo como você quer ou não, você precisa continuar servindo ao Senhor. É muito difícil lidar às vezes com a pessoa que tem um ministério, que tem um chamado. Por quê? O líder dá uma ordem, o pastor dá uma ordem, e a pessoa quer fazer do jeito dela.
Se não for do meu jeito, eu não quero. Eu me lembro quando eu era adolescente, a gente estava construindo a igreja no Jardim Cruzado. E aí nem aguentava praticamente fazer o trabalho ali. Eu acho que, inclusive, acho que não aguento ainda hoje, né? Mas na época era mais difícil carregar tijolo, ajudar com a massa, com o cimento. E aí eu vi, às vezes, um queria fazer de um jeito, o outro queria fazer de outra forma. Aí os irmãos brigavam. Não, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Já aconteceu isso com você? Jesus entra no templo e ele vê coisas que não agradam a ele. E mesmo assim, ele está curando o cego e curando o coxo. O que me faz pensar que muitas vezes em nossa caminhada, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter desgosto. Jesus um dia ora assim: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é que o filho bebesse o cálice. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, irmão. A igreja é repleta de pessoas, é um coletivo. O ar não está na temperatura que eu quero, a cadeira não é confortável como eu quero. Nem tudo é do jeito que a gente quer, irmãos. Às vezes as coisas acontecem para beneficiar outras pessoas. E o cristão, ele tem que ser maduro o suficiente que, independente de como estão as circunstâncias, eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo dedicando meu ministério ao Senhor. Os mestres da lei e os principais sacerdotes se aproximam de Jesus. Jesus curando. Quando eles vão falar, Jesus olha para eles e havia um grupo de crianças lá no templo. E as crianças estavam replicando o que eles tinham ouvido mais cedo. Os adultos estavam falando: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E as crianças começaram a pronunciar essas palavras. Jesus olhou para eles, porque os mestres já queriam falar com Jesus já no domingo. Jesus olha para eles e diz o seguinte: olha, louvor sai da boca das crianças. Já foi um cala-boca deles. Então eles falou: é melhor a gente falar em outro momento com ele. Jesus sai do templo e a Bíblia diz que ele vai para uma cidade próxima ali de Jerusalém. Ele vai para Betânia. Betânia é a cidade que havia Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam nessa cidade, é um povoado perto de Jerusalém. Jesus costumava ficar nesse povoado. Jesus passa a noite do domingo. Na segunda-feira de manhã, ele está indo de volta para o templo. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome. E ele viu uma figueira ao longe. A figueira é uma árvore natural daquela região. As pessoas comiam os figos, dava muita energia, era um alimento que dava bastante energia para a caminhada no deserto. Sem contar que o figo também era usado como... Era medicinal, ele era curativo. A gente vê isso na palavra do Senhor, né? Eles fazendo pasta de figo e passando sobre os ferimentos. Jesus sentiu fome e ele viu uma figueira cheia de folhas. Quando ele se aproxima da figueira, não havia nenhum fruto na figueira. Nenhum fruto. A Bíblia diz que não era época de fruto. Não era época de ter figo ali. Só que haviam folhas. Jesus olha para a figueira e diz: nunca mais nasça nada de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. A Bíblia diz que a figueira secou até a raiz, imediatamente. Imagina os discípulos olhando isso. Não era época de figo, a Bíblia diz isso, não era época de ter figo. Só que Jesus está com fome, ele vai até a figueira, ele vê que a figueira tem folhas, e ele não tem figo, ele amaldiçoa a figueira e a figueira se seca. Eu gostaria de explicar esse relato bíblico para que vocês possam entender. O ciclo da figueira é um pouco diferente das árvores convencionais. Como funciona com a figueira? Ela derrama todas as suas folhas, ela fica seca. Ao olhar de longe só tem os galhos. Quando chega próximo à época de dar frutos, primeiro nascem as flores, galhos e flores. As flores caem, nascem as folhas e os frutos junto.
as folhas nascem junto com os frutos. Ou seja, se uma figueira tinha folha, ela tinha que ter fruto. Aquela figueira parecia ter fruto, dava a impressão de que tinha fruto. Nem era a época de ter, nem era para ter. A gente entende que algumas árvores davam fruto fora de tempo. É por isso que Jesus vai até a figueira, porque ela tinha folha. Então, se ela tinha folha, ela tinha que ter fruto, mas não tinha, irmãos. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus sempre vai procurar frutos em nós, e não é legal quando Ele chega e não encontra nenhum fruto. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: Jesus está presente aqui hoje, que fruto que Ele está encontrando no seu coração? O que Ele está encontrando em você, na sua casa? Você da galeria, qual fruto o Senhor encontra na sua casa, no seu coração, no seu relacionamento? O que você produz nos seus pensamentos, no relacionamento do trabalho? O que é que você está produzindo? Jesus foi em fora de tempo até a figueira, que parecia ter fruto, mas não tinha. O tema dessa mensagem é falsidade, e é exatamente o que Jesus está tratando desde o começo da história. Ele trata com a falsidade das pessoas lá do começo, que estão gritando hosana, mas daqui a pouco crucifica. Ele está tratando com a falsidade dos cambistas, dos vendedores, que estão fingindo ajudar. Ele trata com a falsidade da figueira. Ele está mostrando para os seus discípulos isso. E aí ele chega no templo de novo. Aí os mestres da lei e os principais sacerdotes, gente importante, gente religiosa, que cumpria tudo que a lei mandava, né, pelo menos aparentemente, se aproximam de Jesus e dizem: ó, Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Quem deu autoridade para o Senhor fazer o que o Senhor está fazendo? Sinceramente, irmãos, o que eu penso, o que eu acho, eles que autorizaram as pessoas virem vender mercadorias lá no interior do templo. Eu acho que era eles. E eu acho, baseado no que a gente conhece, eles deviam estar ganhando dinheiro. E aí chega um profeta, adorado, reverenciado pela população. Ele vai e expulsa essas pessoas. Além de expulsar, ele cura enfermos, cegos e coxos. E eles fazem essa pergunta: com que autoridade faz essas coisas? Irmãos, a gente vê todo o tempo Jesus confirmando o seu ministério. Poucas vezes Jesus foi questionado com uma clareza tão grande. Jesus poderia responder, ele poderia citar textos dos escritos da lei, e Jesus não responde, irmãos. Parece que Jesus perde uma grande oportunidade de responder. O que a gente entende? Existem pessoas, irmãos, talvez você já tenha tido uma conversa ou uma discussão, às vezes, não importa o que você responda, não importa, a pessoa não vai se convencer. Pior do que isso, às vezes, a pessoa nem quer ouvir o que você tem a dizer. Essas pessoas não queriam ouvir a resposta de Jesus. Aí Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta, porque não é comum fazer isso. Jesus diz: olha, eu vou responder para vocês, se vocês me responderem com que autoridade João fazia o que fazia. Quem deu autoridade para João? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles ficam numa conversa entre eles. Se a gente falar que foi Deus que deu autoridade, nós vamos ter problema, porque ele chamava a gente de raça de víboras, ele chamava a gente de falso. Se a gente falar que foi Deus, a gente vai ter problema. Se a gente falar que foram os homens, aí a gente vai ter problema com as pessoas. Então é melhor a gente sair pela tangente. Vamos responder que a gente não sabe. E eles falam para Jesus: não sabemos a resposta. Olha como eles são espertos. Jesus conta uma parábola para eles. Um pai tinha uma vinha e vai até o filho mais velho e diz: filho, vai trabalhar na vinha. O filho mais velho, eu acho até que é adolescente. Essa aqui é a nova versão do Everson. Eu acho que ele era adolescente. Ah, pai, não quero ir. Passa um tempo, ele muda de ideia e vai trabalhar. Depois ele chega no filho mais jovem e diz: filho, vai trabalhar na vinha. Olha a resposta dele:
sim, Senhor. Olha que resposta. Qualquer vez que você for dar uma ordem, um pedido para alguém, se alguém responder sim, Senhor, para você, olha que respeito. Sim, Senhor. Mas aí o que ele fez? Não foi trabalhar na vinha. Não foi. Jesus pergunta para eles: qual dos 2 filhos obedeceu ao seu pai? E eles respondem: o primeiro, que negou, mas depois foi. E aí Jesus responde o seguinte: por isso eu afirmo a vocês que isso é verdade. Prostitutas e cobradores de impostos estão entrando primeiro do que vocês no meu reino. Olha que resposta, irmãos. O que tem a ver isso? Se eu não estivesse explicando para vocês, provavelmente Jesus está bem perdido na resposta dele. Jesus está tratando justamente de falsidade. Eles tinham a aparência, irmãos, de que serviam a Deus. Parecia servir a Deus e não era nada verdadeiro. Não tinha verdade neles. A Bíblia fala sobre eles, que eles oravam nas esquinas, eles falavam palavras bonitas, eles falavam alto, para todo mundo ouvir. Jesus fala: olha, eu afirmo a vocês que o galardão deles eles já receberam aqui na terra já. Não vão receber galardão de Deus. Tem uma parábola que é contada, preste atenção aqui. Tem uma parábola que é contada e um homem religioso, fariseu, está no templo e ele está orando, e tem um cobrador de impostos do lado dele. Os cobradores de impostos sofriam um preconceito porque eles eram judeus e cobravam impostos para pagar os romanos dos judeus. Muitas vezes eles eram desonestos, cobravam além do que deveria. Então o povo tinha ódio deles, tinha raiva. Esse fariseu está orando, ele fala assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque eu não sou pecador. Muito obrigado porque eu não sou como esse aqui, cobrador de imposto. Eu não sou como ele. Aí o cobrador de imposto está orando, ele fala assim: me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Jesus pergunta para aquelas pessoas: qual dos 2 voltou para casa justificado dos seus pecados? Jesus só atua no campo da verdade. Não existe mentira com o nosso Deus. Quando você vai orar, quando você se relaciona com Deus, não precisa de mentira, só a verdade. Como você se sente? Eu me sinto assim, Senhor. A tua palavra me manda fazer isso, mas eu me sinto assim, eu penso assim. Quando você briga com alguém, vai lá e fala a verdade: Senhor, o meu desejo é pegar no pescoço daquela pessoa. A Bíblia manda amar, e o que eu estou sentindo é ódio, Senhor. A verdade, o relacionamento com o nosso Deus é só baseado na verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira aprisiona as pessoas. O nosso adversário usa a mentira para aprisionar a nossa mente, o nosso espírito. É interessante que Jesus está lidando com essas pessoas, essa classe de pessoas, esse tipo de pessoas. E como que Jesus trata com eles? De uma parábola que tem um pai. Vamos ser sinceros, não poderia ser um patrão, não poderia ser um senhor de escravo que fala que o escravo vai lá trabalhar e um responde que sim e o outro responde que não. Quando Jesus vai falar, dar o exemplo para eles, Jesus coloca um pai que tem 2 filhos. Por quê? Porque Jesus ama essas pessoas de forma sobrenatural. Inclusive, Ele ama você. Um pai que ama os seus filhos e trata com seus filhos. Um filho não faz o que o pai deseja. Ele até parece responder sim, Senhor, mas é mentira, ele não vai. O outro fala que não vai, mas depois se arrepende, muda de ideia e vai. O que Jesus está mostrando? Que aos pecadores é necessário o arrependimento. Arrependimento é voltar-se ao contrário, é mudar as práticas e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Esse filho decidiu fazer o que agradava o pai. A gente vê na palavra de Deus personagens bíblicos que
queriam mostrar um status, queriam mostrar que era alguém, e na verdade era outra pessoa. Tem um texto na palavra de Deus, no começo da igreja, quando a igreja se estabelece, começa o seu ministério, a Bíblia diz que houve fome em Jerusalém. E aí um homem chamado Barnabé, ele tinha um terreno, ele vendeu o terreno e dedicou ao Senhor o valor total da venda do terreno. Ninguém pediu para ele fazer, não era uma ordenança, ele quis voluntariamente fazer isso. Ele foi até os apóstolos e colocou o valor nos pés dos apóstolos, e ele disse: distribua conforme a necessidade das pessoas, e faça a obra do Senhor com esse dinheiro. Eu tinha um terreno, vendi por X e está aqui o valor. As pessoas ficaram sabendo disso. Acho que desde o começo da igreja, lá no comecinho já tinha as conversas, para a gente não falar fofoca. Mas todo mundo ficou sabendo que o irmão fez essa oferta. E aí o que acontece? As pessoas começaram a ter uma estima elevada de Barnabé. Havia um homem chamado Ananias, que olhou e viu as pessoas gloriando Barnabé, elogiando o fato de Barnabé ter feito isso. O que o Ananias fez, junto com a sua esposa? Ele tinha um terreno também, ele vendeu o terreno era dele, ele vendeu o terreno, ele foi até os apóstolos e disse: olha, eu vendi o terreno por esse preço, que ele estava entregando, só que ele estava entregando um valor menor do que a venda do terreno. Ele vendeu o terreno por 100 e ele estava entregando uma oferta de 50. Eu vendi por 50, ele mentiu. Vendi por 50, está aqui os 50 que eu vendi. O apóstolo Pedro olhou para ele e falou: de quem que era o terreno? O terreno era seu. O valor da venda do terreno, de quem era? É 100% seu, tudo seu. Por que você mentiu? Mentir para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele morreu naquele instante. Morreu. Uns jovens tiraram o corpo dele. 3 horas depois vem a esposa. A esposa vem: ei, por quanto ele vendeu o terreno? Por 50. Aqui estão os jovens que retiraram o corpo do seu marido, que ele morreu porque ele mentiu, e como você está mentindo, você vai morrer também. E ela morreu também. Eles queriam ter a mesma glória, a mesma reverência que Barnabé estava tendo, mas fazendo diferente. Com Deus não existe mentira, irmãos. Com Deus só existe a verdade. É por isso que a gente faz uma diferença entre Saul e Davi. Quando Davi pecou, no início ele tenta esconder, mas depois que o profeta fala com ele, não tem mais jeito. Aí o que ele faz? Ele escreve um salmo, irmãos, o Salmo 51. Ele eterniza o arrependimento dele na Bíblia, na palavra de Deus. Quando você tiver a oportunidade, leia o Salmo 51. Davi dizendo: eu sou pecador, eu fui gerado no meio de pecadores, minha mãe era pecadora, mas Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua alegria, devolva para mim a tua felicidade, dê para mim um espírito reto, que faz a tua vontade. Saul tenta todo o tempo ficar escondendo. Irmãos, essa noite é uma noite de reflexão. Nós precisamos entender, irmãos, que às vezes a gente quer dar uma aparência de quem nós não somos. Como você é de forma verdadeira, genuína, o que você pensa, o que você sente. Sabe, às vezes para as pessoas está tudo bem, às vezes você fingir, não precisa ficar contando tudo que passa no seu coração para as pessoas. Agora, para Jesus, irmãos, o relacionamento é baseado na verdade. Se a sua esposa percebe que você mente para ela, ela nunca mais estará feliz ao seu lado. Se a esposa mente para o marido, não tem relacionamento, irmãos. Não existe relacionamento na mentira. O nosso relacionamento com Deus é só baseado na verdade. Há outras parábolas contadas pelo nosso Jesus, de um pai com filhos.
Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Interessante, se assemelha à parábola que Jesus contou. O pai tinha 2 filhos e o mais jovem chega até seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Porque pode ser que quando o senhor venha a morrer, eu já esteja velho e não possa usufruir desses recursos que o senhor pode me dar nesse momento. Um pai só entregava a herança para o filho quando ele morria. O que esse filho está dizendo para o pai? Para mim o senhor morreu. É essa mensagem que ele passa para o pai. Ele pega a herança e a Bíblia diz que ele gasta o dinheiro. Gasta, quando se tem dinheiro tem muitos amigos. Aí quando começa as coisas a apertarem, ficou sem dinheiro, a Bíblia diz que ele anda pelo mundo, até o momento que ele vai trabalhar numa fazenda de porcos, e ele está dando comida aos porcos, e ele já está no ponto de passar fome, irmãos. Veja só, o filho de um homem rico, passando fome e necessidade. Se você não consegue entender o que eu estou querendo pregar nessa noite, você é filho de um homem rico e está passando fome. Está entendendo? Fome física? Não. Sua alma anseia pela presença de Deus. É por isso que às vezes a gente tenta suprir essa necessidade, essa ânsia que temos naturalmente pela presença de Deus. A gente tenta suprir com as coisas do mundo. O mundo oferece um monte de coisas para suprir essa carência, e a gente não consegue. É por isso que eu escolhi essa canção para a gente cantar, e daqui a pouco a gente vai cantar de novo. Eu vaguei mundo afora, mas eu não encontrei o que eu tenho agora. Eu tenho você, Jesus. Só faltava eu perceber. E aí é um momento importante da vida do filho pródigo, quando ele percebe. Eu pergunto para você, o que falta você perceber? Você vem na igreja, você gosta dos louvores, você ouve a palavra de Deus, você convive com as pessoas, você vê as pessoas mudando de vida. O que falta para você perceber? O filho pródigo, ali na história, eu não sei quanto tempo ele fica servindo os porcos, porque a Bíblia diz que ele fica com fome, ele tem vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Ele tem vontade de comer aquilo, e ele, sabe, e ele percebe, ele cai em si, ele fala: o meu pai, que é rico, os servos dele se alimentam muito melhores do que eu vou voltar para o meu pai, e eu vou ser um servo dele, porque trabalhar para ele é melhor do que trabalhar aqui no mundo. Estão entendendo a profundidade dessa história? É melhor trabalhar para Jesus, irmão, do que trabalhar para o mundo. É melhor. O salmista diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, o meu coração anseia por ti, Jesus. Há uma ânsia dentro de nós por Jesus, e o mundo fica tentando suprir com dinheiro, com drogas, com os vícios, com sexo. O mundo tenta suprir essa ânsia, essa necessidade que o ser humano tem de Jesus, com artifícios que não valem. Não valem. O filho cai em si, e eu gostaria de contar para vocês uma história. É muito difícil às vezes você reconhecer, você dizer: olha, eu estou fazendo tudo errado, eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Eu tive a oportunidade de crescer aqui na igreja. Os meus pais são dessa igreja. Desde que eu me entendo por gente, eu venho na igreja, venho na escola bíblica. Na minha adolescência, eu tinha uma sensação de que eu não pertencia. Era uma coisa que eu achava assim: eu nunca aceitei Jesus publicamente, eu nunca tomei essa decisão, e eu me sentia como se eu não pertencesse, sabe, como se fosse neto de Deus mesmo. Era uma coisa, uma sensação estranha, esquisita. Eu não tinha essa sensação de que, olha, um dia eu disse publicamente que eu queria Jesus na minha vida, para todas as pessoas. Eu já tinha ministério na igreja, eu dava discipulado já para as pessoas que aceitavam Jesus, e eu tinha essa sensação. Aí o que acontece? O pastor trouxe uma palavra sobre forasteiros,
que são justamente as pessoas que têm essa sensação de que estão aqui presentes todo o tempo, mas não se sente pertencente ao grupo, como se estivesse excluído. E aí, aquela palavra veio de encontro ao meu coração queimou muito. Falei, essa palavra é para mim. Aí, quando o pastor foi orar, ele fez o seguinte: quem se sente dessa forma, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Jesus amado, que difícil fazer isso, irmãos. Que difícil. Eu imaginava todo mundo olhando direto para mim. Imaginava, o que vão pensar de mim? Até discipulado eu já estou dando na igreja. E eu fico com aquela luta interna, pensando justamente o que vão pensar de mim, o que vão achar que eu estou fazendo. Vão achar que eu nunca fui crente. Sabe, aquelas perguntas, aquele sentimento. Aí eu falei, quer saber? Não estou nem aí. Eu amo Jesus. E vim aqui na frente. E Jesus me marcou nesse dia. Quando os irmãos cantam, a gente canta aqui na igreja. Foi numa segunda que ele me tocou. Aí o irmão levanta, sabe? Glória a Deus. Aí eu levanto no domingo. Porque nesse dia eu reconheço que eu aceitei a Jesus. Nesse dia. E já era aqui membro da igreja. Às vezes a gente convida as pessoas. Você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Você precisa receber a Jesus. Aí a pessoa coloca um monte de empecilho em sua cabeça. Mas precisa vir aqui? Mas precisa fazer isso? O diabo mente. Não, deixa isso daí para lá. Você não precisa. O que vão pensar de você? Imagina aquele filho pródigo pensando: e os servos do meu pai? O que eles vão pensar de mim? Eu vou chegar lá, eu era filho, agora eu sou servo. E ele toma essa decisão: não, eu vou voltar. E aí quando ele passa a voltar, a Bíblia diz que de longe o pai o reconheceu. Um pai reconhece o filho. Um pai sempre reconhece o seu filho. É provável que ele estivesse mais barbudo, maltrapilho, mal cheiroso, estava alimentando os porcos. O pai vê de longe e ele vai ao encontro do filho e ele dá um abraço bem apertado. Sabe, abraço de pai assim, apertado. O filho, eu imagino o choro do pai, o choro do filho. E o filho dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado de filho não. Eu vou trabalhar para o Senhor. O que o pai faz? Imediatamente manda os servos providenciar uma festa. Eles matam um novilho gordo, que era uma comemoração especial. E ele traz o anel de família. As famílias mais abastadas tinham um anel. O filho usava o anel da família do pai, porque ele pertencia àquela família. Jesus está convidando você hoje. Você que não tem a sua identidade cravada no coração, você que não se sente filho de Deus, é o desejo de Deus, através dessa palavra, trazer um renovo para você. Ele quer colocar o anel de filho na sua mão. Tem pessoa que tem dificuldade de chamar Deus de pai. Chama Deus de Senhor. Senhor está tudo bem, eu sou escravo dele, sou servo dele. Mas pai é difícil. Nessa noite Deus está mudando muita coisa aqui. Deus vai mudar o seu coração. Você é filho de Deus. Você é filha do Deus Altíssimo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? O mesmo texto de Lucas 15 conta essa história do filho pródigo, conta mais duas histórias. Aqui nós vemos a decisão do filho: eu quero voltar para a casa do meu pai. Nós temos mais duas histórias de uma mulher que tinha uma dracma e perdeu. Dracma é uma moeda. A tradição na época contava que o noivo dava uma espécie de uma tiara com moedas para a noiva. Ela deveria guardar essa tiara com as moedas, com as dracmas, e ela iria usar na festa de casamento. A Bíblia diz que a mulher perdeu uma moeda. Então imagina o noivo chegando, e eles, na tradição deles, chegava de surpresa. Imagina a tiara com as moedas e faltando uma moeda aqui no meio aqui. Qual a impressão que aquela noiva ia passar? Imagina você no dia do casamento sem o dente aqui da frente aqui, né? Tirando foto, sorrindo, faltando. O que o noivo ia pensar?
A Bíblia diz que a mulher acende uma candeia e ela faz uma limpeza na casa, e ela ergue as coisas. E já viu mulher fazendo faxina em casa já? A minha mãe fazia faxina às 5:30 da manhã no sábado, o dia de folga da gente, e começa a limpar, e aquele cheiro de varex, e vai e limpa até que ela encontra a moeda. Quando ela encontra a moeda, ela chama suas vizinhas e ela diz: olha, eu encontrei a moeda que eu havia perdido. E ela celebra uma festa, ela fica feliz. O que nós vemos aqui? O nosso Deus, Ele se esforça a nos encontrar. Ele está todo o tempo fazendo limpeza, mudando as coisas de lugar, para encontrar você. Ele é dedicado, Ele se esforça. Ele morreu numa cruz, irmãos, para encontrar você, porque estávamos perdidos, mas fomos encontrados. A última história é de um homem que é pastor de ovelhas, e ele tem 100 ovelhas, 100 ovelhas, e ele, por algum momento ali, uma das ovelhas se perdeu, a ovelha saiu. A Bíblia diz que ele deixa as 99 e ele vai em busca dessa ovelha que está perdida. Quando ele encontra essa ovelha, ele coloca as ovelhas no ombro. Provavelmente ela estava machucada, porque ela estava distante dos cuidados do pastor. Ele põe as ovelhas no ombro e retorna para o seu local de trabalho. Ele chama seus vizinhos e faz uma festa. Toda vez, está vendo? Quando o pai recupera o filho, ele faz uma festa, porque o filho que ele tinha perdido foi achado. Quando a mulher recupera a dracma, ela faz uma festa, porque a moeda que havia sido perdida foi encontrada. E quando esse homem encontra essa ovelha, recupera a ovelha, a Bíblia diz que ele celebra uma festa, porque a ovelha que tinha se perdido foi encontrada. Qual mensagem a gente consegue captar nessa parábola para a gente encerrar? Você tem valor. O ditado do mundo diz: mais vale um na mão do que 2 voando. É o que o mundo diz. Qual que é a relação que nós vemos aqui? 99 na mão, 99, e ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Jesus ama você. Você tem valor para Jesus. Talvez você não tinha valor para o seu pai, para a família. Talvez você não tinha valor, às vezes, até para a igreja, para a sociedade. Mas para Jesus você tem valor. Ele pagou um preço alto de sangue. Nesse momento eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos orar. Nós temos alguns minutos ainda. E eu sei que o Senhor Deus quer fazer bastante coisa aqui. Então nós vamos dedicar esse tempo. Eu quero que você ore bastante. Se você está nos visitando, não estranhe. Dedique esse momento a falar com Deus. Oração é uma conversa. Eu não sei orar, é simples. Fala o que você está sentindo, o que você quer que aconteça. Convida Jesus para vir morar na sua casa, no seu coração. Você que é intercessor, você vai orar bastante agora. Você vai orar em línguas. Há uma guerra sendo travada nesse instante. Sinta a presença de Deus em nosso meio. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Nós vamos cantar, pode ir cantando que eu vou ir orando, tá? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelos Teus ensinamentos. Muitas vezes, Senhor, eu quis ser como essa figueira. Quis parecia que tinha bons frutos, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos corrige, ela nos redireciona. Nessa noite eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu fui falso, que eu fui fake. Jesus, o Senhor não é um Deus da verdade. O Senhor só atua nesse campo. Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador, tendencioso. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Jesus, agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Eu oro para que essa palavra esteja fixa no coração desse irmão e dessa irmã. Nós estamos cantando ao Senhor, estamos orando, e eu gostaria que o Senhor utilizasse essa oportunidade para fazer o que o Senhor faz de melhor.
O Senhor é o único que eu conheço que cura, liberta, transforma, renova. Show de Carrabachai. Toca no coração desse homem agora, dessa mulher. Toca, Espírito Santo de Deus. Muitos estão caídos, Senhor. Muitos estão caídos, desamparados. Muitos foram perdidos. O Senhor está em busca de você. O Senhor preparou esse momento para encontrar você. Show de Carrabachai. Suidebaka Rabachai. Eu sinto o amor de Jesus Cristo em nosso meio. Muitas pessoas não sentem o amor de Jesus. Você vai sentir agora em seu coração. Seu coração vai ferver de amor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, dá um abraço nessa pessoa. Quantos queriam o abraço do pai, da mãe? Algumas queriam o abraço do esposo. O marido que queria o abraço da esposa. Espírito Santo de Deus, abraça o teu filho agora, tua filha agora. Ah, Senhor. Show de Carrabachai. Suidebache Carrabachai. Jesus Cristo de Nazaré está em nosso meio. Sinta a presença dele. Arabacarrabachou de Carrabachai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toca, toca, Senhor. Toca da forma que só o Senhor sabe fazer. Alguns estão com dores, Senhor, doentes. Cura esse homem agora, cura essa mulher, em nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Cura essa mulher agora, Senhor. Cura esse homem agora, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está oprimida por espíritos malignos, essa pessoa que não tem paz, que não consegue dormir, que não se sente bem na sua casa, todo espírito contrário vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Maior é o que está em nós. Cheio de Carrabachai. Maior é o que está conosco. Carabacarabachai. Carabacarabachou. Suiribiquirriês. De Carrabachai. Sarabacarabachai. O Senhor está renovando o ministério. Show de Carrabachai. Você se perdeu no meio do caminho, mas o Senhor está renovando o seu ministério, irmão. Cheio de Carrabachai. Mais unção, Senhor. Mais unção, mais unção. Mais unção sobre esse homem, sobre essa mulher. Mais unção, mais unção. Show de Carrabachai. Cabe mais, Senhor, cabe mais. Renova, Senhor, o ministério dessa pessoa. Levanta, Senhor, profetas, pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, dons de liderar, de operação de maravilhas, dons de curar. Show de Carrabachai. Dons de curar, de falar em línguas, de interpretação de línguas, de discernimento de espírito. Derrama, Senhor, derrama os teus dons sobre nós. Cheio de Carrabachai. Você que tem o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Cheio de Carrabachai. Seja cheio, seja cheio. Há muito mais, há mais do que isso. Há mais do que isso. Há mais do que isso. Estão vindo
vindo palavras na sua cabeça. Solta essas palavras, solta. Você está sendo batizado com o Espírito Santo de Deus. Unção, Senhor, unção neste momento. Toca, Senhor, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca nos obreiros, nos presbíteros, no pastor. Toca, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, sopra. Tua palavra diz que o profeta mediu uma distância e havia águas nos pés, depois outra distância, águas nos joelhos, na cintura, nos ombros, águas profundas. Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, a águas profundas. Leva esse ministério agora, Senhor, a águas profundas, águas profundas. Há mais do que isso, há muito mais de Deus para nós. Show de Carrabachai, show de Carrabachai. Bem suave, bem suave. O Espírito Santo de Deus está agindo em nosso meio. Tinha uma canção que a gente costumava cantar que dizia assim: o homem das mãos furadas está passando por aqui. Show de Carrabachai. Sinta ele aí. Sinta ele aí. O homem das mãos furadas está passando aqui em nosso meio. Show de Carrabachai. Não fique disperso agora. Feche os seus olhos. Abra o seu coração. Abra o seu coração. O Senhor quer renovar o seu ministério, a sua vida. Eu quero fazer um convite para você neste momento. Você que quer se reconciliar com Jesus Cristo. Você já serviu ao Senhor em algum momento. Alguma coisa aconteceu e você se distanciou, como aquele filho que se distanciou do seu pai. Ele achou que a vida dele seria melhor longe do pai do que perto do pai. Em um momento da vida dele a ficha caiu e ele voltou para o pai e ele foi recebido com uma festa. Se você se sente nessa condição, eu quero reconciliar-me com Jesus Cristo, eu quero dedicar a minha vida novamente ao Senhor, eu quero que você saia do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Se você nunca fez isso, eu nunca fiz isso publicamente, eu quero aceitar a Jesus. Eu quero Jesus no meu coração. Eu quero Jesus na minha vida, na minha família. Eu sou como aquela ovelha que estava perdida e o pastor foi em busca dela. Eu me sinto assim. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Eu sei que o nosso adversário, ele utiliza de um monte de estratégia, de mentiras, como ele estava fazendo com aquele jovem, como ele fez comigo, dizendo que, olha, o que vão pensar de você, o que eles vão achar de você. É tudo mentira dele, é tudo para atrapalhar você. O Senhor quer abençoar a sua vida. Talvez você esteja aí na galeria e talvez pareça mais distante, mas não é distante. Parece que tem um monte de pessoa, tem um monte de gente. Eu quero que você venha. Nós temos uma pessoa aqui. Onde está a segunda pessoa? A igreja continua orando. Continua orando. Feche os seus olhos. Há uma guerra, irmãos. Há uma guerra sendo travada. Cheio de Bacarrabachai. Maior é o que está em nós. Tira suas mãos da mente desse homem, dessa mulher. Tira as mãos do coração dela. Show de Carrabachai. Suribikiriash da Bacarrabachai. Tiribikiriash da Bacarrabachai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui em nosso meio. Esse lugar é teu, essas pessoas são tuas.
É tudo teu, Senhor, é teu. Show de carrabachai. Olhos fechados, olhos fechados. Onde está a segunda pessoa? Eu sinto em meu espírito há mais pessoas. Onde está a terceira pessoa que quer dedicar a sua vida ao Senhor? Show de carrabachai. Suribiquiash de rabacarrabachai. Rabacarrabachai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo. Arabacarrabachai, show de carrabachai. Tenho você. Deus está operando em nosso meio. Vamos cantar, igreja. Vamos cantar bem bonito. Paguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Arabacarrabachá, Sulibacarrabachá. Tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Lucas, você está aceitando ou se reconciliando? Reconciliando? O Senhor falou com você? Glória a Deus. Qual o seu nome? Desculpa. Kelly? O Senhor falou com você? Deus tem um plano na sua vida. Que bom que você veio. Se você não viesse, estaria faltando alguém. Sabrina. Demorou um tempinho. Mas tomou a decisão correta. Vocês são culpados de uma festa está acontecendo nesse momento. Lá no céu acontece festa e a gente festeja aqui também. Vocês são amados pelo Pai. Esquece o que aconteceu para trás. O Senhor quer reescrever uma nova história. O que ficou para trás, está para trás. Agora é um novo momento, uma nova história. Quero que vocês fiquem bem juntos aqui, ó, bem para cá. Isso. Nós vamos orar por vocês, igreja, feche os olhos. Obrigado, Senhor, pelo Lucas. Obrigado. Show de carrabachai. Obrigado pela Kelly, Senhor. Pela Sabrina. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Jesus, entra no coração deles agora, nesse instante. Escreve uma nova história para eles, Pai, em nome de Jesus. Para a família deles. É um novo momento, um novo tempo. Tudo que ficou para trás, Senhor, ficou para trás. Os pecados deles estão sendo perdoados neste momento. E o livro da vida, Senhor, não usa tinta não. Usa o teu sangue precioso, santo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Inicia o processo do novo nascimento. Senhor, que eles nunca mais venham olhar o mundo novamente, que nunca mais venham se afastar, Senhor, porque é muito melhor estar com o Pai. Obrigado, Senhor, por essas 3 pessoas. Eu sei que os anjos fazem festa aí no céu, e nós celebramos e festejamos aqui na terra. Nós aplaudimos ao Senhor, glorificamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Só tenho você. Faltava eu perceber. Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos comigo. Senhor, obrigado. O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos alcançou nesse culto, Jesus. Essa semana é uma semana de desafios para todos nós. Nós vamos para o trabalho, vamos para os nossos afazeres. Nossas crianças, jovens, adolescentes vão para a escola, para a universidade. Senhor, cuida de nós. Cuida das nossas famílias, dos vulneráveis, Senhor, dos necessitados. Cuida, Senhor, dos idosos. Cuida, Senhor, desse irmão que vai pegar trânsito. Muitos correm risco de vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai com a gente. Que essa palavra fique no coração dessa pessoa, incomodando, martelando. Espírito Santo, o Senhor sabe fazer muito bem isso. Convida essa pessoa novamente, Espírito Santo de Deus, a estar conosco. Convida, porque o que fazemos aqui é louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor. Nos dê uma semana de bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Você vai estender suas mãos dessa forma aqui, sim, como alguém que está recebendo algo. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardará os vossos corações, vidas e sentimentos em glória por Cristo Jesus. Amém? Eu vivo, nós estamos vivendo. Deus abençoe você.